Pentágono vai colocar dinheiro para comprar a maior mineradora de terras raras do Brasil. Alerta de vídeo longo, porque eu vou ter que explicar detalhe por detalhe, mas senta aí para tu não cair em fake news, hein? O Pentágono, que hoje não é mais o Departamento de Defesa, mas sim o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, liberou este documento ontem, dia 24 de agosto. Tá aqui traduzido só chamado documento, tá? Ele fala o seguinte: o Departamento de Guerra anuncia investimento de 750 milhões de dólares como parte de uma iniciativa de 1,55 bilhões para garantir a extração de elementos de terras raras essenciais da Serra Verde. Traduzindo, os bichinhos estão colocando o dinheiro na empresa americana que vai comprar a Serra Verde. E aí eles explicam o seguinte, que isso é uma parceria estratégica, mas observa essa parte do texto aqui. Assegurar cadeias de suprimento domésticas e aliadas resilientes é um requisito fundamental de combate. Ao fazer parceria com Serra Verde, estamos dando um passo decisivo para quebrar o quase monopólio de nosso adversário em elementos de terras raras. Nosso adversário, China, que processa 90% das terras raras do mundo. Esse esforço colaborativo garante que nossa base industrial de defesa tenha acesso garantido e de longo prazo aos materiais críticos necessários para fabricar sistemas de armas de próxima geração e manter nossa vantagem tecnológica. Vou traduzir assim. Resumindo, o Pentágono vai colocar dinheiro na empresa que está comprando Serra Verde para ter acesso a terras raras ilimitadas sem interdependência da China. A Serra Verde ela não é só a maior empresa de terras raras do Brasil, ela é a maior empresa de terras raras fora da Ásia. E a venda dessa mineradora está dando muita discussão. Ela foi vendida pelo Caiado e teve várias etapas dela. E todas essas etapas da venda dela foram legais. Passou pelo CADE, passou por um monte de coisa e não houve nada, nenhuma retenção jurídica dela. E há um problema ainda maior. De acordo com a Constituição brasileira, o subsolo é da União. Para alguém ter acesso às coisas que tem no subsolo, petróleo, minérios, terras raras, precisa de uma concessão. A Terras Verdes já tem a concessão. Então, como ela não vai mudar a sua razão social nem nada disso, a empresa americana que está comprando Serra Verde não vai precisar pedir uma nova concessão. Ou seja, ela já vai ter acesso aos minerais críticos de forma imediata. Só que antes, a gente estava discutindo uma empresa privada americana que estava comprando a Serra Verde e tendo acesso às terras raras. Agora não. Agora a gente está falando do Pentágono, utilizando o nosso território, as nossas terras raras, na sua luta geopolítica contra a China. E Bia, então ferrou. Não, porque existe o Código da Mineração no Brasil, que tem o artigo 42. O que o artigo 42 diz? Porque a gente tem um problema. A venda foi liberada. Ela já tem uma permissão de extração. Só falta finalizar a venda. Só que existe uma brecha legal para fazer com que a concessão da Serra Verde seja suspensa. E com essa brecha legal é o artigo 42 do Código de Mineração no Brasil. Ele diz o seguinte: a autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial a juízo no. E aí, situações como defesa da soberania do Brasil e questões geopolíticas entram nessa questão. Se a gente estivesse falando de uma empresa particular que está comprando Serra Verde, seria uma luta injusta e inglória, porque dificilmente o Brasil conseguiria controlar essa venda ou a concessão. Porque a concessão ela pode ser suspensa em várias situações, mas normalmente ela está ligada a irregularidade no processo de prospecção dessas terras raras. O que é difícil de comprovar, o que necessita de uma ampla investigação. Mas o artigo 42 permite a suspensão na hora. É claro que ela tem um problema. O artigo 42 faz com que o Brasil tenha que indenizar a empresa que fez a compra da Serra Verde, no caso ele seja acionado. Mas ele poderia ser utilizado. O governo pensou em utilizar o artigo 42 lá no início da venda da Serra Verde? Sim. Mas, como era só a empresa americana junto com a Serra Verde, o governo fortaleceu a ideia de ter um marco civil regulatório de terras raras aprovado pelo Congresso e que está aí para ser aprovado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Só que a gente está em época de eleição, está tudo parado. Esse marco legal, ele seria muito interessante porque o Congresso pode dizer o seguinte: ó, essa venda não está autorizada. Ótimo. Não tem discussão, a gente não teria nem amplas discussões, só que não existe isso. A única forma de parar essa tentativa do Pentágono, do governo americano, de tomar as terras raras do Brasil é utilizar o artigo 42. Por quê? Porque a gente não está falando de uma empresa particular que está comprando Serra Verde sem interesse. A gente está falando do Pentágono que está utilizando essa empresa americana como laranja para ter acesso às nossas terras raras e, com isso, tomar praticamente todas as terras raras do Brasil.
E é isso que está acontecendo, vai contra a perspectiva do governo de criar uma cadeia de processamento de terras raras. É uma situação grave? É, mas é uma situação grave que pelo menos as coisas estão escancaradas. Ó, o governo americano é que está bancando a empresa americana lá para pegar nossas terras raras, porque o governo americano está desesperado para se livrar da pressão da China. Por quê? Porque é muito difícil os Estados Unidos pressionar a China quando a China é responsável pelo processamento de 90% das terras raras do mundo. Inclusive, quando os Estados Unidos começou a fazer aquela maluquice de tarifar a China em 25%, 50%, 100%, 200%, a China falou o seguinte: tudo bem, você me tarifa aí e eu simplesmente paro de mandar as terras raras para vocês. E praticamente cadeias inteiras de produção nos Estados Unidos foram paralisadas, inclusive da parte militar. Então existe sim uma saída jurídica. A saída jurídica, já que a venda não teve nenhum empecilho judicial, não passa por nenhuma ilegalidade, é cancelar a concessão ou ameaçar a cancelar a concessão de Serra Verde a partir do artigo 40, afirmando que, por causa do documento do Pentágono, fica claro o interesse em político, geopolítico e que, de uma certa forma, vai contra a soberania brasileira dos Estados Unidos. E aí, meus queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. O voto se transforma em muito mais importante, porque tem que ter um governo que vá fazer isso. E a gente sabe que Caiado, por exemplo, foi quem vendeu a Serra Verde. A família lá Bolsonaro disse que vai dar acesso total dos Estados Unidos a terras raras. E para a gente entender a importância das terras raras, hoje, um país que tiver domínio das terras raras, inclusive do processamento das terras raras, tem um domínio do mundo e tem um poder de barganha enorme, porque o mundo do século XXI só anda à base de terras raras. E o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Agora eu posso respirar.